morte, brandando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ouvintes preciosos, continuamos com a nossa programação sobre redenção. E nós lemos aqui em Apocalipse, no capítulo 5, no verso 2. E ali, um anjo faz uma pergunta, e esta pergunta precisava de uma resposta. Ele perguntou: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Agora, que livro era esse, amados? Este era o livro da redenção. Esta era a redenção que o homem tinha caído ali no Jardim do Éden, tinha perdido os direitos, a vida eterna ali no Jardim do Éden, e precisava de um redentor. E a resposta veio no verso 3 em diante: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Veja, ninguém no céu, nem um anjo, nem Miguel, nem Gabriel, nem um serafim, nem um querubim. Então não havia nenhum ser no céu capaz de fazer a redenção, nem na terra, ou seja, nenhum homem era digno de fazer a redenção, nem debaixo da terra.
representando os demônios, as potestades. Por isso que no verso 4, João disse: eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Agora, o porquê, meus amados, que ninguém era digno? Sabe por quê? Porque na lei da redenção de Israel, em Números 25, nós vemos a lei da redenção de Israel. Então, para ser um redentor, quando um homem morria, quem tinha o direito pela lei e o dever de redimir aquela família, aquela esposa, aqueles filhos e toda a propriedade daquele que tinha falecido, era o seu irmão, ou seja, era um parente mais próximo que tinha o direito de redimir. Então, para redimir o homem, tinha que ser um homem. Preste bem atenção, quando o pecado entrou na humanidade, ele entrou por um homem. Adão era um homem totalmente homem. Então, para que o pecado fosse retirado, para que a redenção fosse executada, segundo a lei da redenção que o próprio Deus criou. Agora, Deus é um justo juiz. A prova disso é que Ele cria as suas leis e Ele mesmo obedece às suas leis. Veja quão grande é esse juiz. Agora, pelo pecado ter entrado por um homem, totalmente homem, então o Redentor, o parente redentor do homem, precisava ser um homem totalmente homem, né? E João chorou. Por quê? No verso 3 ele diz: ninguém no céu, porque não podia ser anjo, meu irmão. Entenda isso. Não podia ser um anjo. Um anjo, ele não tem pecado. Um anjo não tem falhas. Então um anjo não sabe o que é cair e para se levantar. Ninguém na terra, não havia nenhum homem digno, porque preste atenção, este homem, ele precisava ser sem pecado. Porque quando Adão caiu, Adão não tinha pecado. Adão pecou depois que desobedeceu a Deus. Então o processo da redenção precisava ser feito por um homem limpo, puro, sem pecado, sem mancha, um cordeiro imaculado, como Israel já vinha sacrificando no Velho Testamento, um cordeiro imaculado, um cordeiro sem quebradura, um cordeiro sem ferimento, um cordeiro sem mancha. Então este cordeiro, este homem, irmãos, precisava ser perfeito. Agora, ele não precisava ser perfeito em aparência. Aí está aonde o mundo tropeçou em Jesus. Por quê? Porque eles foram olhar para a aparência de Jesus. Porque dizia a Bíblia que o Messias viria, o rei dos judeus viria, o criador dos judeus viria, o Deus se manifestaria em carne, e quando ele se manifestou, conforme Isaías 53, diz que ele não tinha nem parecer, nem formosura, e nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. A aparência dele era como a raiz de uma terra seca. Então Jesus, meus amados, não tinha aparência de rei. Ele não tinha aparência física de rei. Não é este Jesus hollywoodiano, da qual esse Jesus ator, esse Jesus maquiado, que eles estão pintando aí para as pessoas. Não, ele não veio em aparência humana. Ele não veio em perfeição humana.
Ele veio em perfeição de caráter. Jesus era perfeito em caráter. Jesus era perfeito de alma. Jesus não tinha pecado. Mas ele tinha que ser totalmente homem. Agora eis aí aonde a teologia, aonde os sábios e os entendidos tropeçam na divindade de Jesus. Porque para ele fazer o processo da redenção, ele precisava ser totalmente homem para redimir o homem, para trazer a raça caída de Adão de volta à vida eterna. E nós fomos, preste atenção nisso, nós fomos condenados por representação em Adão. Adão foi o nosso representante no pecado. Mas se Deus, sendo justo juiz, se ele pôde nos condenar por representação, também Deus teria que nos salvar por representação. Que Deus maravilhoso, que Deus justo. Ora, ele nos condenou por representação pelo pecado de Adão, mas ele nos salvou por representação pela obediência de Jesus Cristo. Por isso que Deus, quando ele olha para o pecador, ele não olha diretamente para o pecador, ele olha para aquele sacrifício ali na cruz, ele olha para o seu filho, somente o sangue do seu filho, somente o sangue para o juízo de Deus. Veja que lá no Éden, ele matou um cordeiro e o sangue parou o juízo. Ele aceitou um substituto pelo pecado. Quando quando Adão que teria que morrer, mas ele aceitou um cordeiro, um animal como substituição. E depois eis o grande segredo, eis o grande mistério da divindade, ele mesmo, o Redentor, Deus se fez carne e habitou entre nós, como está escrito em João capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amados, veja o amor de Deus, aonde Ele mesmo desceu da sua glória, Ele mesmo deixou o seu trono, Ele mesmo deixou a sua majestade. Ele não mandou um anjo, não, ele poderia ter mandado Miguel se encarna aí, e vai no Calvário, Miguel, e morre pelo homem. Ele podia ter mandado Gabriel, ele podia ter mandado um serafim, um querubim, ou um ancião, um ser celestial. Mas Deus que criou o homem saiu de dentro de Deus, da alma de Deus. Nós fomos gerados nele antes da fundação do mundo. Então ele mesmo, o próprio Deus, deixou o seu trono, deixou a sua majestade, e ele mesmo gerou um filho ali no ventre de Maria. Ele mesmo gerou um corpo, ele mesmo foi criança, ele mesmo foi adolescente, ele mesmo foi adulto, ele mesmo obedeceu às suas leis. Ele veio como filho do homem, e no ministério de filho, ele foi obediente em tudo. Ele foi obediente em tudo. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, Paulo disse: assim está também escrito, o primeiro homem, Adão,
foi feito alma vivente, e o segundo Adão, o último Adão, Jesus Cristo, foi feito em espírito vivificante, ou seja, ele nos deu vida espiritual. Adão nos deu morte carnal, mas Jesus, o segundo Adão, nos deu a vida espiritual. Meus amados, agora veja que João estava chorando, porque João mesmo deve ter pensado que Deus não faria aquilo, que Deus não seria capaz de fazer aquilo. Mas veja bem no verso 5 em diante diz: e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Preste atenção, amados, de onde sai esse cordeiro? E olhei, e eis que estava no meio do trono. Preste atenção, quem fica no meio do trono é o rei. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da mão do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, adoraram o Cordeiro. Somente o Senhor Deus adorarás e somente a Ele servirá. Mas ali os 4 animais e os 24 anciões se prostraram diante do Cordeiro, porque Ele era Deus. Tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdote, e eles reinarão para sempre, e eles reinarão sobre a terra. Agora veja, irmãos, que se você não entender a palavra, esta passagem pode parecer uma contradição. Porque aqui no versículo 9 de Apocalipse capítulo 5, está dizendo que foi o sangue do Cordeiro que nos comprou, que nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro. Veja o que diz: e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. Agora veja que em Atos, no capítulo 20, versículo 28, diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Agora veja que paradoxo. É uma contradição se não for o mesmo ser. Se Jesus não for o mesmo Deus, é uma contradição, porque diz em Apocalipse 5, verso 9, que o Cordeiro que resgatou com seu sangue. E aqui em Atos capítulo 20 e 28, diz que Deus nos comprou com o seu próprio sangue, amados. Então, amados, Deus é Espírito. Não se pode matar um espírito não morre. Então, para que Deus pudesse morrer pelos nossos pecados e fazer a obra da redenção, então Deus teve que se manifestar em um corpo. Ele teve que descer em um corpo, chamado Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo,
que é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Por isso que Paulo disse aos Colossenses que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora, meus amados, veja que quadro de amor, veja que manifestação do amor de Deus. Ele mesmo, ele não precisava vir, ele não precisava morrer por você. Somos nós que pecamos, foi o homem que pecou, a sentença estava sobre nós, mas ele se fez o inocente, ele se fez o parente redentor. Que amor de Deus! Ele veio para redimir a raça de Adão, ele veio para tirar o pecado do mundo, ele levou sobre si todas as nossas transgressões, e nós não precisamos. O que precisamos fazer, pastor, nesta hora? Leia 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, obedecer é melhor do que sacrificar. Muitas pessoas estão querendo cometer sacrifício, automutilamento para agradar a Deus. Amado, se você deseja agradar ao Pai, obedeça à palavra, porque a Bíblia diz que Jesus não usurpou, sendo como Deus, não usurpou a posição de Deus, antes ele foi obediente em tudo. A obediência à palavra nos dá direito ao Espírito Santo. Quando Adão desobedeceu a palavra ali no jardim do Éden, ele entrou em condenação. Quando Jesus obedeceu a palavra ali no Calvário, a própria palavra que ele tinha criado, então ele nos trouxe da vida, da morte para a vida. Amados, que quadro maravilhoso! Paulo disse em Romanos capítulo 5, do verso 6 ao verso 21, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois perderá, sem ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Como que Deus provou o seu amor? Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado do mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Amados ouvintes, que maravilhosa mensagem, a redenção, que tremendo, que grandioso amor de Deus por nós. Aceite este amor na sua vida, aceite esta redenção e você entrará na salvação. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo.
Amém, Jesus. Ao ver a cruz, meu rude coração fica em silêncio ante tanto horror. Penso nos pregos sobre suas mãos e como a sós morreu por ter-me amor. Vejo o Calvário, o monte tão cruel, ali Jesus pregado foi na cruz. Vejo o Calvário, o monte do amor, a minha culpa ali Jesus pagou. Aos olhos vêm as cenas tão cruéis e humildemente eu penso em seu amor. Então minha alma em muda contrição, eterna graça rende ao Salvador. Vejo o Calvário, o monte tão cruel, ali Jesus pregado foi na cruz. Vejo o Calvário, o monte do amor, a minha culpa ali Jesus pagou. Ao meditar nas dores que sofreu, eu sinto mais amor por meu Jesus. E foi ali que seu perdão me deu. Feliz eu sou e grato ao ver a cruz. Vejo o Calvário, o monte tão cruel, ali Jesus pregado foi na cruz. Vejo o Calvário, o monte do amor, a minha culpa ali Jesus pagou. Vejo o Calvário, o monte do amor, a minha culpa ali Jesus pagou.